Fala galera, tudo bom com vocês? Então, essa videoaula aqui é para ajudá-los, com a bioquímica celular. Nesse slide nós iremos tratar sobre a água e os sais minerais, componentes aí indispensáveis para o bom funcionamento das nossas células. Vamos já ver por quê. Bom, a composição química, de todos os seres vivos deve conter aí alguns compostos que são indispensáveis à vida e à manutenção das atividades celulares. Essa composição química são os sais minerais, a água, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Hoje nós iremos tratar só desses dois componentes aqui, sais minerais e água, que são componentes inorgânicos presentes no interior das células. De carboidratos até ácidos nucleicos, esses componentes são chamados de orgânicos. Então, é outra aula, sacou? Vamos lá. Composição química básica, de todo ser vivo, seja ele um mamífero, como um homem, uma planta ou uma bactéria. Aqui nós temos dois organismos eucariontes e um procarionte, organismos multicelulares e um organismo unicelular. Mas o fato deles serem organismos tão diferentes não quer dizer que quimicamente sejam também. Nós somos praticamente iguais, todos iguais. Vamos ter oxigênio, vamos ter enxofre, vamos ter fósforo, vamos ter nitrogênio, hidrogênio e carbono na nossa composição química básica. É claro que vai mudar um pouquinho as porcentagens, mas é pouca coisa que muda. Então, essa composição química básica nos leva a entender o que é a evolução. Se a evolução não existisse de fato, nós não seríamos tão semelhantes bioquimicamente. Nós somos praticamente iguais na bioquímica, seja uma bactéria ou seja um ser multicelular. Então, isso nos indica que tivemos sim um ancestral comum. Existiu lá no início da formação da Terra um ancestral que deu origem a todas as formas de vida no planeta, senão não seríamos tão semelhantes. Já falamos, que compostos inorgânicos, água e sais minerais, e os orgânicos de carboidratos até vitaminas. Aqui nós vemos moléculas de água unidas, Nós vemos hidrogênios unidos aos oxigênios. Essa ligação só é possível porque a água é formada por moléculas polares, O hidrogênio tem polo positivo e o oxigênio polo negativo. Então, esses polos acabam se atraindo. E aí, quando duas moléculas de hidrogênio se unem a uma de oxigênio, forma então a molécula da água. Essas moléculas vão se unindo umas às outras através de pontes, essas pontes aqui que a gente chama de pontes de hidrogênio. É sempre o hidrogênio que está fazendo essa ligação aqui entre as moléculas. Então, essas pontes mantêm as moléculas unidas e é isso que faz essas moléculas ficarem em estado líquido. São exatamente essa união. A quebra dessas pontes de hidrogênio fazem com que as moléculas se dissociem, e a dissociação dessas moléculas causa as mudanças de estado da água. Propriedades da água. Ela é chamada de solvente universal. Quase todas as substâncias podem ser dissolvidas na água. É por isso que ela é veículo para as atividades celulares, para as reações químicas celulares. Então, por isso que a primeira propriedade aqui é a capacidade solvente. Ela também vai participar de uma reação química chamada de hidrólise enzimática. Uma enzima é uma proteína catalisadora. Ela acelera as reações químicas e, na presença da água, ela consegue quebrar moléculas. Então, por isso, hidrólise. Hidro vem de água e lise vem de quebra. A quebra de alguma substância na presença da água, que é feita
né, pela enzima. A água também tem capacidade de transportar substâncias. O meu sangue, por exemplo, o meu sangue é o único tecido líquido do meu corpo. Eu vou ter várias células ali com funções determinadas, isso é o que faz o meu sangue ser um tecido. E como eu tenho muita água, né, presente no meu sangue e as células não estão unidas, isso faz com que esse meu sangue seja líquido. E essa água presente no sangue é o que transporta as substâncias de um lugar a outro do meu corpo. Por exemplo, os nutrientes que são absorvidos da alimentação têm que ser transportados para todas as minhas células. Vai ser transportado por onde? Pela água contida no meu sangue. Os hormônios que precisam chegar a várias partes diferentes do meu corpo são transportados pela água contida no sangue. Então, o transporte de substâncias, uma função muito importante aí que a água desempenha no meu corpo. Controle da temperatura corporal, né? A quantidade de água não deixa que minha temperatura suba muito, como? Através da perda de água por transpiração. Né? Quando o clima está muito quente, né? O tempo está muito quente, faz com que eu transpire, né? A minha temperatura aumenta, o meu corpo, isso é o feedback, né? Para que as minhas glândulas sudoríparas recebem para produzir suor, né? Esse suor tem grandes quantidades de água, esse suor que sai pelos meus poros, né, vai molhar a minha pele com uma grande quantidade de água presente nele, e quando essa água evapora para a atmosfera, retira o calor em excesso do meu corpo. E esse é um dos mecanismos, né, que o nosso corpo usa para controlar a temperatura do corpo. Aqui nós percebemos a quantidade de água presente em vários órgãos do meu corpo. Olha o cérebro. Ele é formado por 92% de água. Então, em processos de desidratação, ele é o primeiro que sofre, né, com a dor de cabeça, as células não conseguem mais atuar corretamente. Então, meu cérebro é o primeiro que sofre em situações de desidratação. A musculatura também sofre, 83% do meu músculo é água. E aí, no processo de desidratação, o que vem? Cãibras. Então, a água é muito importante aí para o nosso corpo e a gente precisa manter esses níveis de água adequados. Sais minerais. Os sais minerais, eles podem ser encontrados de duas formas. Como componentes de estruturas esqueléticas, né, como o cálcio presente no meu esqueleto formando a estrutura, né, dando rigidez ao meu esqueleto, ou a gente pode encontrar os sais minerais do nosso corpo dissolvidos na água presente nele, né, na água que está do lado de fora da célula, do lado de dentro da célula, no meu sangue. Né, e esses sais, quando estão dissolvidos na água, eles são chamados de íons. E para que servem esses íons? Eles vão regular a quantidade de água no interior da célula, né? A água vai entrar e sair da célula por osmose. Mas como que ela entra e sai? A água é atraída pelo sal, por esses íons. Então, onde ele está mais concentrado, a água vai para lá. Então, se eu tiver uma grande quantidade de sais fora da minha célula, a água sai por osmose. O contrário também acontece. Se eu tiver muita quantidade de sais dentro da célula, a água entra na célula por osmose. Então, esses sais vão regular essa quantidade de água que vai ter fora e dentro da célula para manter o equilíbrio. Os sais minerais também vão promover o equilíbrio elétrico da célula. Isso tem a ver com a transmissão dos impulsos nervosos lá do meu sistema nervoso. O impulso nervoso é como o meu sistema nervoso se comunica com o resto do meu corpo. E esse impulso nervoso é um impulso elétrico. Então, os íons vão entrar e sair de dentro da membrana plasmática do neurônio para transmitir esse impulso nervoso a todas as partes do meu corpo. A quantidade de íons também vai equilibrar a acidez e a alcalinidade do meu corpo, né? Eu vou ter locais em que o meu corpo é mais ácido e tem que ser assim,
eu vou ter locais em que meu corpo vai ser alcalino e tem que ser assim. Então, esse equilíbrio ácido-base vai depender dessa quantidade de íons que eu tenho no meu corpo. Eles também auxiliam no funcionamento das enzimas. Então, alguns sais minerais vão se ligar a enzimas para que essas enzimas possam ser funcionais, para que elas consigam funcionar. Aqui nós temos exemplos, né, de alguns sais minerais importantes. Primeiro aqui no topo da lista, o sódio e o potássio. Os dois vão atuar justamente na transmissão dos impulsos nervosos. Né? Na membrana plasmática do neurônio vai entrar sódio, sair potássio, entrar potássio, sair sódio, para que esse impulso nervoso seja transmitido pelos neurônios, através dos nervos, por todas as partes do meu corpo, para que o meu corpo funcione, né? O cálcio, ele vai servir não só para compor os meus ossos e os meus dentes, mas também vai servir para o meu músculo conseguir contrair, né? A contração muscular só ocorre na presença do cálcio. Então, os meus ossos também funcionam como depósitos de cálcio. Quando o meu músculo precisa contrair, o cálcio que ele pega para que a contração muscular ocorra é o cálcio presente nos meus ossos. Por isso, eu preciso todos os dias ingerir quantidades adequadas de cálcio, porque senão esse cálcio vai acabar, né? E os meus ossos irão ficar frágeis. O cálcio também está presente em processos como a coagulação do meu sangue. Eu tenho vários componentes que se ligam, né, para promover a coagulação sanguínea, para impedir que eu sangre até morrer, sangre até a morte. Então, o cálcio também participa desse processo. O ferro atua como transporte de oxigênio. Ele vai fazer parte da composição química de uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina está presente no interior das nossas hemácias, os glóbulos vermelhos do meu sangue. Então, quando a gente inspira, coloca o oxigênio dentro dos pulmões e esse oxigênio passa para a corrente sanguínea e imediatamente é capturado pela hemácia. Mas por que ele é capturado pela hemácia? Porque o ferro que está na hemoglobina que está lá dentro dessa hemácia se liga ao oxigênio. Ele funciona como um ímã para o oxigênio. E aí ele se liga e transporta o oxigênio para todas as minhas células. O magnésio, ele vai fazer parte da estrutura da clorofila, que é o pigmento fotossintetizante das plantas. O fosfato, ele participa da transferência de energia. Eu tenho uma molécula chamada de ADP no meu corpo, que quando é incorporado mais um fosfato a essa molécula, ela se transforma em ATP. O ATP é a nossa molécula energética, né, que fornece energia para as reações químicas do metabolismo. O iodo, ele faz parte da composição química dos hormônios da glândula tireoide. É uma glândula que a gente tem na região do pescoço que controla todo o meu metabolismo. Se tiver iodo, eu não tenho hormônio da tireoide e o meu metabolismo enlouquece. Eu posso desenvolver várias doenças, né, relacionadas à falta de iodo, dentre elas o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá? Que são doenças que podem ser fatais. O flúor, ele faz parte da composição de ossos e dentes, certo? Então, sais minerais aí muito importantes para a manutenção da homeostase, né, do equilíbrio químico do meu corpo, e eu preciso ingeri-los todos os dias através da minha alimentação, uma alimentação saudável, certo?